Vamos fazer uma oração e de seguida vamos à pregação. Senhor Deus, quero-te dar graças pela vida, Senhor. Quero-te dar graças pela vida daqueles que já partiram, como foi o caso da minha avó, que nos ensinaram coisas, que transmitiram valores, amor, Senhor. Quero-te dar graças por aqueles que hoje completam aniversário. Quero-te dar graças pelos bebés que estão para nascer. Quero-te dar graças pela vida porque é um dom teu, Senhor. Tu é que és o Senhor da vida e queremos dar-te graças. Graças pela tua palavra que nos ensina a viver uma vida de abundância, Senhor. E agora te quero pedir que tu nos abençoes. Quando estivermos a ler a tua palavra, Senhor, que tu nos abençoes e que tu nos fales através dela. No nome de Cristo, Senhor, nós oramos. Amém. Os irmãos podem abrir a vossa Bíblia ou então acompanhar pela tela capítulo 3 de Êxodo, que é o que eu gostava de ver com os irmãos. A visão de Deus, o sentimento de Deus e o plano que Deus tem para os povos, para as pessoas. E vamos analisar ou meditar em duas situações que os irmãos bem conhecem. O caso de Moisés, quando ele tira o povo do Egito, e também na missão que Deus deu a Jonas. Então diz assim a palavra do Senhor. Versículo 7, capítulo 3 de Êxodo, disse ainda o Senhor certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Vou repetir. Disse ainda o Senhor. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Então, Israel estava escravizado no Egito. Longe ia os tempos da vida abençoada, os tempos de José no Egito, onde eles viviam privilegiadamente na terra de Gozém. Agora eram escravos, viviam para trabalhar, eram explorados, eram maltratados, não tinham esperança. A vida do povo era constituída de sofrimento, clausura, trabalhos forçados, violência, e era desta forma, dia após dia, que eles viviam. O sofrimento, a injustiça, faziam-nos então clamar a Deus, pedir socorro, pedir libertação, e o povo orava ao Senhor. Nesta altura da vida do povo de Deus, eles viviam exatamente o oposto, o contrário da vida em abundância, da vida que o Senhor queria para eles. E no tempo que Deus decidiu, no tempo próprio, no tempo certo, na perspectiva de Deus, então Deus vai tirar o povo do Egito. E nós lemos no versículo 8, por isso, porque ouviu o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Então o Senhor está a dizer, olha, eu sei que o meu povo está a sofrer, o meu povo clamou, o meu povo está aflito, tem clamado a mim e eu decidi ir ao encontro do povo e libertá-lo. E este foi o plano de Deus. Bem melhor do que qualquer ideia que eles poderiam ter. Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos planos. Às vezes pensamos que pensamos melhor do que o que Deus tem para nós. É mentira. O melhor que existe para nós está no coração do nosso Deus. Esta passagem, este plano de Deus libertar o povo da escravidão, mas não somente libertá-lo, mas levá-lo para uma terra onde eles pudessem ser livres, onde pudessem viver uma vida abundante, uma terra rica. Este plano do sofrimento
para uma terra abundante, tinha que ser preparado no coração de Deus. Esta passagem mostra que Deus conhece o sofrimento das pessoas. Esta passagem mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento. Que Deus não é indiferente ao sofrimento do seu povo, não é indiferente ao seu sofrimento e ao meu sofrimento. Deus não é indiferente à miséria humana. Esta passagem mostra isso. Mostra os planos lindos que Deus tem para a vida das pessoas. O Egito, o Êxodo, o próprio Moisés, eles também são símbolos teológicos. O Egito simboliza uma vida de escravidão que o homem vive quando não tem a presença de Deus. Simboliza a escravidão do pecado, a miséria em que um homem pode viver quando não está debaixo da bênção do Senhor. O Êxodo, ou seja, a libertação, a saída do povo, ele representa também o resgate de Deus de um homem escravo no pecado. O Êxodo simboliza a libertação do pecado, de uma vida de sofrimento, de uma vida de escravidão. A terra prometida, ela também é um símbolo do céu, é um símbolo da liberdade, da vida em liberdade criada por Deus. A terra prometida é a imagem que Deus criou de uma vida abundante centrada na adoração ao Senhor. Moisés é um símbolo de libertador, é um símbolo de Cristo. O libertador chamado pelo céu para guiar o seu povo e levá-lo a uma vida de abundância. Foi esta vida que Jesus prometeu. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um povo sem Deus, sem a presença abençoadora de Deus, vive em escravidão. Não necessariamente subjugado a outro povo ou um povo mais forte, mas a um poder maior que se chama pecado e que impede o homem de viver a tal vida abundância, a tal vida feliz, com os propósitos com que foi criado. Deus não é indiferente a isso. E o sofrimento do povo levou o Senhor a enviar Moisés, que no tempo que Deus escolheu, foi ao Egito libertar o seu povo no seu poder. Deus nunca foi e Deus não é indiferente à miséria dos homens. E a mesma situação nós vemos no livro de Jonas. No livro de Jonas. Deus vai chamar Jonas para ir falar à Assíria. Jonas 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era a maior cidade do mundo antigo neste tempo. Era a capital da Assíria. A Assíria era um império riquíssimo, poderoso, um império em ascensão. Mas era também um império cruel. A Assíria servia o Deus da guerra e o Deus do sexo. Eles tinham prazer em conquistar, mas tinham também prazer em destruir, em torturar os conquistados. As conquistas feitas, as torturas, os massacres eram apanágio. A Assíria não vinha só para conquistar um povo, ele vinha para destruir e vinha para massacrar as pessoas, torturar as pessoas. Muitas são as descrições terríveis das torturas que os assírios faziam aos povos conquistados. Eles eram sanguinários. Mas o Deus de amor,
O Deus que a Bíblia revela como sendo misericordioso, como sendo gracioso. Olha para este povo terrível, este povo cruel, este povo sanguinário e confrontam-se com a sua justiça, com o seu amor. Mesmo este povo cruel foi alvo do amor de Deus. Nós temos tendência a fazer bem a quem é bom ou quem faz bem. Deus faz bem até àqueles que fazem mal. Se alguém não merecia a salvação, seria a Síria. Por isso Jonas, que não concordava com o amor de Deus, decide, em vez de ir para Nínive, ir para Tarsis, para a Espanha. Então Jonas foge para Tarsis porque não quer falar a uma nação cruel como a Síria. Jonas sabia que Deus era misericordioso para salvar aquela nação e no seu entender, no entender do profeta, isso não era bom. E Jonas foge, mas o Senhor provoca uma tempestade e Jonas é acabado por ser lançado ao mar e engolido por um peixe. Os irmãos conhecem a história. No ventre do peixe, na miséria humana, no ponto mais baixo da sua vida, ele arrepende-se. E o Senhor manda o peixe vomitá-lo junto a Nínive. E ele entra em Nínive e confronta o povo de Nínive, a capital da Assíria, com a justiça de Deus. E para seu espanto, aquelas pessoas começam a chorar, arrependem-se dos seus pecados, voltam-se para Deus, vestem-se com sacos, colocam cinzas sobre a sua cabeça, que eram um sinal de luto, de quebrantamento, e aquelas pessoas, de repente, em toda a cidade, começam a chorar, desde o mais pequenino ao mais poderoso. E Jonas, o pregador do avivamento, em vez de ficar felicíssimo de ver aquelas pessoas voltarem para Deus, fica a amarrar o burro, fica chateado, fica triste. Ele não queria que eles ouvissem a palavra de Deus. É triste. Este pregador merecia umas chapadas, não é? Cada vez que eu prego isto, irrita-me este homem. Irrita-me este homem. Olha como eu pregar e 120 mil pessoas se converter. É uma alegria tremenda. Agora, este tipo começa a fazer cara feia para Deus porque salvou 120 mil pessoas. Não tem jeito nenhum. Mas Deus ensina a ter o coração no sítio certo. Então, Deus ensina que ele devia amar as pessoas e ter misericórdia e compaixão para com as pessoas, com os pecadores, mesmo sendo eles assírios. Mesmo sendo eles assírios. Então Deus faz crescer uma planta que vai dar sombra a Jonas. Ele está lá a amarrar o burro, debaixo da sua sombrinha, todo contente, naquele sol térrido de Nínive, e fica todo satisfeito. E Deus corta-lhe o barato, matando a planta. E quando a planta morre, ele fica outra vez num estado de alma terrível e fica revoltado porque aquela plantinha que lhe dava sombra na cabeça morreu. E Deus então ensina o capítulo 4 diz o seguinte: tornou o Senhor, ou seja, falou-lhe novamente o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Agora vejam o versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Não hei de eu ter compaixão da minha criatura, da minha criação. Não hei de eu ter compaixão destas pessoas que não sabem discernir o que é certo do que é errado. Este é o nosso Deus a falar. Aqui vemos Deus de coração aberto. Os ninivitas eram cruéis, eram sanguinários, eram opressores de muitas e muitas pessoas, de muitos povos. Mas pelo olhar de Deus,
eles careciam do seu amor, da sua misericórdia e da sua salvação. Deus não é indiferente à miséria dos homens. Em Mateus 9, vemos a mesma misericórdia falada pelo homem Deus, Jesus Cristo. E diz assim, versículo 35, não sei se os irmãos têm, não? Sim. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Agora vejam, versículo 36. Vendo pelas multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É o mesmo Deus, é o mesmo sentimento. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: olha, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, Deus amou o mundo. Deus amou, e quando Deus diz que amou o mundo, Deus amou pecadores de costas voltadas para si. Gente que vivia como se fossem Deus, ignorando o Senhor, o Criador. Foi por amor que Deus se fez homem e que deu o seu Filho, ou que se deu em sacrifício na cruz do Calvário. E o que nos diz Romanos 5, diz-nos: Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o sentimento que Deus tem. Sentimento de amor que leva o seu unigênito à cruz para ser moído em nosso lugar. O homem foi criado para viver para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Esta é a razão pela qual nós fomos criados. E quando o homem vive para Deus, quando o homem vive para a glória de Deus, ou seja, quando o homem reconhece que Deus é Deus, quando o homem se submete a Deus e vive em função do seu Senhor, o homem de facto encontra a razão da sua existência e vive uma vida em abundância. Agora, quando o homem quer viver como se Deus o servisse a ele, longe de Deus, levando a sua vidinha, à espera que Deus o abençoe e guarde e o proteja, mas fazendo apenas o que interessa a Deus, não se importando com o que o Senhor pensa, então o homem vai à miséria humana. Vai à miséria. Ovelhas sem pastor são pessoas perdidas. Jesus disse mesmo: vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos e eu vos... Então esta é a visão que Deus tem das pessoas que não o têm a Ele. O melhor que Deus nos pode dar é Ele mesmo. E quando Deus olha para as pessoas, não vê só a miséria que elas vivem quando não o têm, mas Deus conhece o destino que as pessoas terão na eternidade. E um dia todos nós seremos colocados diante de Deus para sermos julgados e darmos contas da vida que Ele nos deu. E vamos dizer ao Senhor tudo o que fizemos e vai ser-nos revelado tudo o que nós fizemos nesta vida. E aqueles que o aceitaram como Senhor e a Ele se submeteram, gozarão pela eternidade da presença do Senhor. Mas aqueles que o rejeitaram em vida, não o terão na morte. Agora, meus queridos, não existe melhor vida do que nós estarmos diante do nosso Deus. O salmista dizia assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
E quando Jesus fala da salvação, quando Jesus fala do seu reino, uma das ilustrações que ele usa é um tesouro, como alguém que encontrou um grande tesouro e que vende tudo porque nada se compara ao tesouro que alcançou para comprar o tal terreno que era o bem mais precioso que podia ter. E esta é a ilustração. Não há bem maior do que a nossa vida com Deus. Não seremos de maneira nenhuma mais felizes, mais satisfeitos do que na presença de Deus. Nada se compara à presença de Deus. Nada. Não são os carros, não são as casas, não são as roupas, não são os bens materiais. Nada se compara à presença de Deus. Nada nos satisfaz mais do que a presença de Deus em nós. E ninguém abençoa mais a família que nós temos do que o próprio Deus. E quando Jesus falava nisto e dizia ao povo: a seara é grande, poucos são os trabalhadores, rogai ao Senhor. Ele contava que todos nós fôssemos trabalhadores da seara. Não são só os pastores, ou os diáconos, ou os missionários. Somos nós todos. Todos aqueles que foram salvos pela sua graça devem ser trabalhadores desta seara. Lutero ressuscitou a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, os santos. Isto significa que quando Jesus foi à cruz do Calvário e morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Aquela cortina com um palmo de espessura, 15 metros de altura, rasgou-se de alto a baixo e houve livre acesso ao lugar santíssimo. O que o Senhor estava a dizer era que nós agora temos livre acesso ao Senhor Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Os irmãos não precisam mais de fazer sacrifícios para expiar os vossos pecados. Nem precisam tão pouco de falar comigo para pedirem perdão, conversarem-se a mim para que eu leve a vossa culpa diante de Deus para terem perdão das vossas. Não precisam disso. Não têm que se confessar a homens, têm que se confessar a Deus. Devem-no fazer, confessar a Deus os seus pecados. Por isso, nós temos livre acesso a Deus. Livre acesso ao Senhor Deus. Por isso, nós somos uma nação santa, uma raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, um real sacerdócio. Nós somos sacerdotes de Deus, somos trabalhadores desta seara. Todos nós. E olhamos lá para fora e olhamos à nossa volta e vemos pessoas infelizes, pessoas cansadas, pessoas oprimidas, que não conhecem Deus. E esta é a grande missão da Igreja. Fomos salvos para demonstrar as virtudes daquele que nos salvou, para fazer Deus conhecido. Eu quero lhe perguntar se tem sido um bom sacerdote. Se tem sido um bom sacerdote de Deus. E o que é que pode ser? O que é que pode fazer para ser um bom sacerdote do nosso Deus? O seminário ajuda a equipar pessoas para serem sacerdotes, trabalhadores da seara, para mostrar a este mundo que não há outra maneira de viver bem a não ser com Deus. E que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos faça desejosos, trabalhadores desejosos de cumprir a grande missão que Ele nos confiou. Ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te pedimos, tu nos abençoes, tu nos instruas, tu nos uses, nos dês um coração igual ao teu, não igual ao de Jonas, mas igual ao teu, Senhor, para que nós possamos abrir a nossa boca, Senhor, ou através das ações que temos na vida, podermos honrar-te sobre todas as coisas. Porque tu és o nosso Deus, és o nosso Senhor, és o nosso Salvador. E como igreja queremos dizer, Senhor, que te amamos e desejamos
servir. Leva-nos em bem para as nossas casas, Senhor, para os nossos empregos, para os locais onde habitualmente nós frequentamos durante a semana. E aí dá-nos sentido de missão, de testemunho, de proclamação do Teu grande amor. Em Cristo nós oramos e dizemos amém. Ficar em silêncio enquanto o pós-lúdio toca.